vamos conversar sobre medos. É importante, quando nós estudamos as terapias mais profundas, como por exemplo a Gestalt terapia de Fritz Perls, que eu sou fascinado, ele nos diz que quando nós temos uma neurose, como diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Mas quando nós temos uma neurose e eu tenho consciência dela, ela não me faz tão mal quanto aquelas pessoas que recalcam as neuroses. Sabe quando você quer muito uma coisa, mas uma época você nem lembra mais do que você quer? Isso faz muito mais mal do que quando você diz, eu tenho um sonho de morar no Guarujá, que é onde eu moro hoje. Só que agora não dá para mim morar no Guarujá, não dá. Então eu escrevo no papel, morar no Guarujá, e prego na minha parede. Isso não me faz mal, porque eu não estou recalcando esse problema. Eu não estou jogando para lá. E esse jogar para lá vai somatizar no corpo. Então, por vezes, eu não preciso ultrapassar os meus medos, mas sim perceber que eles estão ali, tomar consciência desses medos e, por vezes, conviver com eles. Agora, note, existe uma coisa que é assim. Otávio, eu já passei por um monte de problemas, mas parece que esses problemas vêm se repetindo. Ótimo. Você passou pelos problemas, mas não ultrapassou. Passar só não adianta. Numa aula anterior eu falei do eu vou tentar, que esse mantra para mim me até dá náuseas. Eu vou tentar. Eu já sei que a pessoa não vai fazer. E outra questão é, eu já passei por isso e parece que eu tenho que passar toda hora. Sim, você já passou por isso, mas não ultrapassou. Você não adianta, por exemplo, parar de fumar e voltar, parar de fumar, voltar, parar de beber e beber, parar de beber e beber. Você só vence um vício se você ultrapassar o vício e não ficar passando por ele toda hora. Então essas palavras são palavras poderosas, ok? Passar por alguns problemas não faz diferença nenhuma. Você tem que ultrapassar esses problemas. Faz uma lista aí no teu caderno, que faz parte desse curso, é um diário. Você vai escrever tudo o que você precisa ultrapassar. A gente fala no budismo que é ultrapassar um samsara, uma roda de repetição. Agora, quais são os medos que eu tenho aqui anotado, né? Os medos que acabam com o meu dinheiro, com a minha vida. Então, por exemplo, o medo de ficar sem dinheiro. O medo de ficar sem dinheiro, na metafísica da saúde, é o medo, ou melhor, é uma falta de autovalorização. Eu não me valorizo o suficiente. Então, se eu tenho medo de ficar sem dinheiro, como que eu ultrapasso isso, Otávio Leal? Você ultrapassa isso simplesmente se valorizando, que é o que eu falei nas aulas anteriores, sendo um profissional acima da média, dando um up na tua vida. Um outro medo de perder a reputação. Segundo a metafísica, o medo de perder a reputação, qual que é o problema? A vaidade exagerada. Se você já está fazendo essa formação comigo, você já vai entendendo esses conceitos. Eu tenho tanto medo da minha reputação, que é o tal do medo do que os outros vão pensar de mim. Vaidade exagerada. É a pessoa que quer receber muitos aplausos, que quer o reconhecimento dos outros o tempo todo. Então, dá para entender o que é ultrapassar? Medo de ficar sem dinheiro. Você precisa se valorizar mais. Se valorizar, mas não só profissionalmente, como pessoa também. Medo de ficar sem emprego. Esse medo está ligado com a energia básica, a energia da terra. Não saber lidar muito bem com a realidade. No outro dia eu quero falar isso para você, que no período de crise, algumas pessoas que lidam mais com empresários, valores, business, eles falam, no momento de crise, ler a realidade muito rápida. Por exemplo, tem algumas profissões que nos momentos de crise desaparecem, acabam, não vai ter mais. Então, se tem uma crise, quando acaba a crise, eu volto da mesma forma de trabalhar, eu não estou lendo a realidade. Quando eu leio a realidade como ela é,
Eu vou ensinar isso para você mais para frente. Você não tem medo tanto de ficar sem dinheiro. Medo de perder o sossego, achar que alguma coisa vai nos perseguir o tempo todo. Isso é uma questão que está relacionada com uma autoperseguição. As pessoas ficam se perseguindo. Também já falei sobre isso. Tem pessoas que têm medo de perder o sossego. Vai lá e liga o jornal. Vai lá e liga um programa de crimes. Vai lá e fica ouvindo pessoas falando mal das outras. Elas têm medo de perder o sossego, mas elas buscam situações aonde acabam perdendo o sossego. Outro medo, medo de falar em público. Também muitas vezes é vaidade. Às vezes é o nosso próprio jeitinho. Hoje tem alguns livros muito legais que falam o poder dos quietos. O poder dos quietos, que são baita nos estudos do outro mundo. Mas às vezes eu tinha muito medo de falar em público. Hoje eu adoro uma câmera, adoro uma câmera. Eu sei que talvez você não acredite, mas eu dou minha palavra de honra. E para mim palavra de honra conta muito. Eu era muito tímido para falar em público. Eu até tinha um tique nervoso quando eu falava em público. Eu tinha um tique nervoso. Ficava fazendo assim com o nariz, uma coisa assim. Às vezes isso vem do nada, um movimento com o nariz, assim. E porque eu queria... Eu tinha medo de que as pessoas não me aceitassem como eu era. Então isso acabou sendo ultrapassado. Medo de não dar conta do recado. Então aí nós precisamos... Como é que eu ultrapasso o medo de eu não dar conta do recado? Eu preciso procurar me bancar. Que isso é algo que eu tenho falado também. Nós apoiamos um monte de gente. Alguém vai, estou com uma dificuldade, eu vou lá e dou maior apoio para aquela pessoa, maior apoio. Mas por vezes eu não me apoio, eu não estou do meu lado, eu vou contra mim. Tem pessoas que se batem, tem pessoas que se entopem de doce quando alguma coisa dão errada, tem pessoas que se diminuem. Como que eu posso ir contra a mim? Então, esse medo de não dar conta do recado é porque você não está se apoiando, não está se valorizando. Medo de dirigir a própria vida. Medo de dirigir a própria vida é a pessoa que recalca o entusiasmo pelo novo. Não dá para perder isso, o entusiasmo pelo novo. Então, se eu tenho medo de tomar a direção de algumas coisas, é porque eu perdi esse entusiasmo pelas coisas novas. Então, mesma coisa, quando surge um período de crise, tem pessoas que estão super entusiasmadas de como elas vão reagir num mundo novo, num mundo completamente diferente. Como eu vou reagir a esse mundo? E tem pessoas que estão apavoradas de não conseguirem lidar com o mundo novo. Então, se você está com esse medo do futuro, do desconhecido também, tenta falar, uau, é um mundo novo que se apresenta. Vamos ver como eu vou lidar, novas oportunidades, novas formas. Esses dias o Miguel Falabella, que é um cara que eu sou apaixonado por ele, o Miguel Falabella, porque eu vou muito em teatro com a minha companheira. No ano passado nós fomos muito em teatro. E a gente adora ver o Falabella, porque quando ele sobe no palco, o Falabella, ele tá brilhando. E você nota que ele nem sabe o texto, ele improvisa o tempo inteiro. E ele dá risada o tempo inteiro, que ele está aproveitando aquilo. Ele podia falar, poxa, eu vou subir no palco, eu não sei o texto, porque ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei o texto, eu não sei a marcação, é notório. Eu fiz teatro, eu não estou chutando isso. E a minha companheira é atriz, formada, tudo. A gente vai ver junto, ele não sabe onde ficar. Mas ele atravessa ali a coxinha, ele entra, abre as cortinas, ele está brincando com aquilo, ele está entusiasmado com aquilo. Então, vamos parar aqui Nós vamos falar do último medo hoje, na próxima hora eu falo demais, que é o medo de tomar decisões. Medo de tomar decisões. É medo de errar. Puxa, mas a gente tem que lidar com o erro. Nós temos que lidar com o erro. Errar é certo. Errar não é errado. Uma vez eu perguntaram para o Osho, para um iluminado Osho. Osho, o iluminado erra?
E o Osho olhou para o discípulo e falou assim: a minha vida é uma sucessão de erros. Eu adorei isso. E eu fiz uma reunião hoje na minha empresa, eu falei para os meus funcionários que eu erro o tempo todo. Eu erro o tempo todo, só que eu peço desculpas e reconheço o erro. Quem não pede desculpas e não reconhece o erro tem medo de errar. A pessoa fica defensiva quando você fala, você errou. Ah, mas você não erra? Sim, a minha vida é uma sucessão de erros. Eu gosto de falar como Osho. Então, quando eu entendo que a minha vida é uma sucessão de erros, eu pouco me importo se eu continuar errando. E aí eu tomo decisões, eu acabo tomando decisões mesmo sabendo que eu possa estar errando. E outra coisa, o medo do erro, às vezes, é o medo de assumirmos responsabilidades. Ah, eu não vou fazer tal coisa que eu tenho medo de errar. Será que é medo de errar ou medo de ser responsável por aquilo? Tá bom? Então, pensa em tudo isso. Escreve tudo isso num papel. Numa próxima lição, eu e Nirvana vamos falar de outros erros, outros medos, porque a ideia é você escrever tudo, é fazer o teu diário de tudo isso que eu estou te falando aqui. São mais de 100 aulas que você está tendo comigo. E você vai fazer um diário para fazer uma profunda análise de tudo na tua vida, e usando esses conceitos, principalmente do Gasparetto, que eu estou usando hoje, que é dentro da metafísica da saúde, da espiritualidade independente, da visão transpessoal, da psicologia, né? Eu sou formado em psicanálise, mas eu uso uma visão um pouco mais transpessoal. Usar tudo isso para nós fazermos a nossa vida dar certo. Isso não quer dizer que tudo na vida vai dar certo, porque eu sou responsável pela minha vida interior. Pela vida exterior, nem sempre tudo vai ser como eu quero, ok? Mas pelo menos eu vou tentar. Por isso que eu chamo esse grupo de aulas de Faça Acontecer, Faça Dar Certo.